Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo nesse segundo bloco com o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos daqui de Alagoas, Gino César. Gino, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui no Jornal da Manhã, participando com vocês desse espaço que é importante para o povo de Maceió, para o povo de Alagoas. Gino, falar de água é falar de vida, sobretudo. Quais são as principais atividades na SEMAR nesse ano, né, nas atividades dos primeiros meses agora de 2024 e o planejamento até o final do ano? Nós iniciamos a nossa gestão em maio de 2022 com o compromisso de levar água para quem mais precisa. Esse era o nosso compromisso. É uma experiência que a gente já tem com relação a trabalhar com semiárido, e o governador Paulo Dantas deu total liberdade para que a gente definisse quais eram as ações prioritárias. De lá para cá, a gente tem conseguido chegar nas pequenas comunidades. Existe, lógico, Mais Água Alagoas, que resolve o problema de água e saneamento com muitos investimentos nos grandes centros, mas tem as pequenas comunidades, que são comunidades que têm menos de 1.000 pessoas, que precisam do apoio do Estado. E esse tem sido o nosso trabalho, seja com poço, seja com microsistema, seja com ação que reduza a crise hídrica que nós temos ainda em Alagoas. Eu me recordo, Gino, que ali no apagar das luzes do governo Bolsonaro, uma verdadeira crise, né? Foi principalmente naquela região do sertão, do agreste alagoano, se deu, pois teve a falta de abastecimento daqueles caminhões-pipas, né, que ajudavam tanto naquele momento a região e aquelas pessoas do sertão, do semiárido alagoano. E ali, como é que hoje existe essa dependência ainda do governo federal em relação a esses planos, né, esses planos de ação para a questão da água? O Estado está tentando essa autossuficiência desses projetos de água, principalmente para essas pessoas que mais precisam? Isso, inclusive, era uma discussão que a gente tinha quando está fora da área, né, sobre a questão dos carros-pipas, né, que muitas vezes são utilizados de forma equivocada, de forma eleitoral, tudo, mas o carro-pipa ele ainda é necessário. É necessário porque muitas vezes a gente, quando perfura um poço, a água é salgada. Então a gente tem que fazer um outro trabalho para o consumo humano, seja colocar o dessalinizador, é um outro programa federal, isso demora. Então, e muitas vezes eles dizem, mas choveu muito em Alagoas, nós tivemos várias quadras chuvosas, mas essa água muitas vezes ela não tem condição de ser utilizada para consumo humano, pela qualidade dessa água, pelo barro, por tudo. Então, ainda há uma necessidade de utilização de carros-pipas. O que mudou, se a gente pegar o semiárido e o sertão, é o canal do sertão, que muita gente diz que ainda não cumpre a sua função. Não é verdade. Hoje nós temos mais de 2.500 usuários no canal do sertão, outorgados para a utilização da água do canal do sertão. E se você pegar o sertão, a maioria daquelas cidades hoje são abastecidas com água do canal do sertão, através das adutoras. Então, lógico que ele não cumpriu ainda um elemento muito importante quando ele foi pensado, que é a de investimentos, de grandes áreas irrigadas, de trazer empresas, né? Isso nós não conseguimos ainda, o governo não conseguiu ainda. Tem algumas manchas que estão sendo já trabalhadas, como o Gavião, mas a questão de levar água aos pequenos agricultores hoje é uma realidade. São mais de 2.000 outorgados de até 3 hectares e mais de 2.500 no total que utilizam a água do sertão para as pequenas obras, para a utilização em suas irrigações. Coisa boa. Aproveitando a fala sobre o período chuvoso, já estamos chegando no período chuvoso aqui em Alagoas, né? E vai começar agora na segunda quinzena de abril. A previsão é de volumes de chuva acima da média que podem provocar algumas situações no nosso estado. E como o estado está se organizando, fazendo esse trabalho de unidade com outras secretarias para minimizar esses danos que as chuvas sempre trazem? Sim, são duas coisas muito importantes. Sei que às vezes a gente acha, não, porque é do governo, está só elogiando o governo, mas não. Nós tivemos um avanço grande na questão da prevenção. Se a gente pegar em 2010, foram 36 óbitos
né, por causa das chuvas de 2010. Naquele período, no ano seguinte, o governo criou uma sala de alerta para cuidar justamente e dar as informações, que é lógico que você tem muitas perdas, mas a gente não pode perder vidas humanas. Então, é muito importante essa se antecipar. Foi criada a sala de alerta. Quando chegou na quadra chuvosa do ano passado, nós tivemos um óbito. E esse óbito, lógico que ninguém quer que tenha nenhum óbito, mas foi uma falta de cuidado daquela pessoa que foi andar de moto e caiu num bueiro, num buraco. Não foi porque não sabia, né? Então, a nossa questão é de alertar a população. E aí, no ano passado, no início do ano passado, nós adquirimos todos os equipamentos digitais para ter as informações, como chuva, vento, seca. E hoje Alagoas é o primeiro estado do Brasil a não ter mais sombreamento, ou seja, a gente tem as informações em tempo real de todos os municípios de Alagoas. Isso é muito importante, porque a gente perdia equipamentos e a Defesa Civil do município muitas vezes não conseguia chegar nem nele pelas chuvas para fazer a leitura. Agora não. A gente tem diariamente, na verdade não é nem diariamente, é de 10 em 10 minutos, se a gente quiser, a gente tem um relatório do que está acontecendo em todo o estado. Isso é um elemento muito importante. Então, a outra coisa, que era uma coisa que só o Ceará fazia, era preparar as defesas civis municipal para a quadra chuvosa. Então, a gente tem que pegar a experiência de quem já está fazendo. Lógico que o Ceará, até por ter uma área mais seca, ele se prepara mais com relação à seca, com relação às chuvas, quando vem, e nós agora estamos fazendo isso. Há 3 dias... Há 5 dias, estava esquecendo o final de semana, nós realizamos a preparação justamente para receber a quadra chuvosa com os técnicos, capacitando, discutindo em conjunto com todos os municípios. Não tem como você pensar em prevenção se você não trabalhar com os municípios. É isso que a gente tem feito logo no início de cada ano, antes da quadra chuvosa. Ô, secretário, partindo um pouco para além dessa questão hídrica, né, indo um pouco para o contexto do meio ambiente, que está intimamente ligado à questão do saneamento básico, né, aqui no estado. Como é que está? Qual é a situação do saneamento básico aqui em Alagoas e quais são os objetivos, prioridades para a Secretaria nesse ano, também para os próximos anos, principalmente em termos de preservação ambiental? São coisas que eu vou separar em 2 momentos. Eu falei das pequenas comunidades. Esse aí a gente tem tecnologias alternativas de saneamento e é da nossa pasta, a gente acompanha isso. O outro são os grandes centros. Aí você tem o Mais Água Alagoas, que é coordenado pela Segov, né? Então, são os grandes investimentos que são feitos com as concessionárias, recursos federais que estão no PAC, que são investimentos de 10 bilhões. Né? Esse não fica lá na SEMAR. Essa é outra coisa. A outra também, que foi até bom a sua pergunta, Natália, porque às vezes as pessoas não compreendem e cobram muitas vezes ações da SEMAR que não são da SEMAR, são do IMA. Né? Então, licença ambiental, fiscalização, monitoramento, isso é do IMA, por isso teve agora, recentemente, essas discussões, seja da questão da Braskem, seja da Prisco, seja de outras situações que aconteceram. Quando a questão está direcionada à questão dos recursos hídricos, como aconteceu recentemente agora em Guaxuma, que houve, né, inclusive, várias matérias de desvio de vio, aí a pauta é minha. Então, tem uma linha tênue. Tem uma diferença. Então, o IMA, ele pode atuar de forma independente nesse aspecto. O IMA atua de forma independente. Como também ele pode atuar em parceria, em unidade com a SEMAR. O IMA ele trabalha com a SEMAR, com o batalhão, principalmente. Nós não temos poder de polícia, então é junto com o batalhão, com o Ministério Público. Então, há todo um apoio institucional nessa questão da apuração. A SEMAR, ela é responsável por elaborar, por pensar, por criar políticas públicas de meio ambiente e recursos hídricos. A execução do que está na lei, a fiscalização, o monitoramento é do IMA. O IMA é um órgão que veio antes da SEMAR, inclusive, né? A SEMAR foi criada depois foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos e foi.
Eu acho que hoje a gente vive um momento muito bom, porque havia sempre esse distanciamento que eu estou dizendo a todos vocês e os que estão nos ouvindo. Hoje eu tento juntar aqui, não dá para trabalhar meio ambiente com esse afastamento de IMA e recursos e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A gente tem conseguido, né, mas tradicionalmente sempre foram órgãos um pouco de distante, apesar de fazer parte do mesmo governo. Mas a gente está conseguindo, eu tenho tido uma boa relação e uma preocupação. Muitas vezes, quando chega a demanda de fiscalização, de denúncia, eu antes de oficializar, eu já ligo, olha, estou oficializando, se adiantem, se antecipem, para que a gente ajude, porque a intenção não é de ter essa separação, mas de ter a união de ações. O senhor tocou no assunto sobre o programa Mais Água Alagoas. Vamos destrinchar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte entender o que é, quais são os benefícios e como realmente vai impactar na vida dos alagoanos. Muito, porque o programa ele trabalha uma questão que é básica e que muitos governos, inclusive os municipais, eu participei de vários governos municipais, seja no Sertão, em Água Branca, em Maragogi, no litoral, e os governos municipais eles não gostam de investir muito em saneamento, porque fica escondido, né? Não é uma obra que tem visibilidade, né? E aí o governo federal e o governo estadual, quando ele investe, quando são muitos recursos, ele é importante. Hoje já há uma conscientização dos prefeitos e eles procuram o Estado para ter projetos de apoio ao saneamento. Hoje quase todos se preocupam com isso, mas é verdade que eles não têm muitos recursos para atuar nessa área. Então o programa Mais Água Alagoas, ele trata da questão da água e ele trata principalmente da questão do saneamento. E aí é fundamental a gente investir em saneamento, são grandes investimentos. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que não pode ter separação entre o público e o privado na gestão, então tem que fazer parceria mesmo com as empresas, né? Lógico que tem que fiscalizar, né, para que ela cumpra, não só toda empresa visa lucro, mas ela tem que ter a compreensão também que o lucro tem que ter ligação com as necessidades da população. E quem faz essa gestão e esse controle é o Estado. Por isso é importante essa relação, seja o município, seja o governo estadual, seja o governo federal. Então, a gente precisa tirar um pouco desse mito de enfrentamento entre o que é empresa privada e empresa pública. Se a gente não tiver essa compreensão, porque muitas vezes o Estado não tem pernas para realizar uma determinada ação. E aí eu acho que está corretíssimo essa compreensão, a forma como tem sido tratada. São grandes investimentos e Alagoas vai dar um salto com relação à questão de saneamento básico. Secretário Gino, recentemente a gente trouxe aqui o deputado estadual Chico Tenório para uma entrevista e ele disse que tem um projeto na Assembleia Legislativa do Estado tratando da questão da área de Maceió atingida pela Braskem. E esse projeto trata de transformar ali no Parque Linear, que seria responsabilidade do Estado e mantido pela Braskem. Você, como secretário de Meio Ambiente, como é que você avalia essa questão desse projeto de lei e o que é que você acha, na sua opinião, que aquela área atingida por Maceió, qual seria a melhor utilização dela atualmente? Como eu te falei, quem cuida desse debate é o IMA, né? Inclusive, o presidente do IMA, o Gustavo, ele deu alguns depoimentos com relação a criar uma RPPM, que é uma área de preservação privada, particular, né, do meio ambiente. E o Chico apresentou esse projeto lá. Acho que tem que trabalhar as duas coisas, mas você não pode também tirar... Porque se você tira toda a responsabilidade da empresa, do dano ambiental que ela fez, e o Estado assume tudo a gestão, é muito dinheiro investido. E você acaba, o que era para, de certa forma, penalizar, você acaba também limpando a empresa, tirando da empresa a responsabilidade de transformar e cuidar de uma área que ela destruiu. Então, precisa ter um pouco de cuidado. Eu acho que precisa mais esclarecimentos. Não há essa discussão de que o IMA está numa relação de proteger e que ali vai se transformar em região ambiental. Nós temos mais de 70 RPPNs no estado de Alagoas, certo? E é até o fim da vida, não muda, você cria e investe. Então, eu não tenho dúvida de quando
houve essa matéria com relação ao IMA, eles estavam colocando isso. É a responsabilidade de quem destruiu aquela área cuidar até o fim da vida dela. E o Chico, lógico, preocupado, porque teve sempre a dúvida com relação a isso, fez um gesto muito importante na Assembleia, porque essa pauta tem que ser estadual, não é de Maceió, de tentar apresentar e jogar a responsabilidade para o Estado, mas aí você joga para o Estado só a responsabilidade de gestão. Então, acho que tem que dialogar, né? Tem uma relação com a Assembleia muito boa, eles acompanham esse debate, é um debate que é fundamental, tanto que tem uma CPI hoje no nosso país com relação a isso, e eu não acho que dá para dizer que uma está errada ou a outra, precisa de mais explicação. Nós vamos ter uma reunião do CEPRAM, que é o Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, que é presidido pelo governador Paulo Dantas. Ele tem pedido para que eu presida as reuniões, nós vamos ter uma nesses próximos 15 dias. Eu estou convocando a Braskem, vou convocar a Assembleia, vou convocar todos e todas que têm interesse nesse debate, para que a gente peça primeiro para que tanto a empresa como o próprio IMA, né, digam o que é que estão fazendo, em que pé está essa discussão, para que a gente tenha muita transparência na questão da Braskem. Secretário Gino César, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, por esse papo tão produtivo e esclarecedor sobre as questões do meio ambiente, sobre os recursos hídricos aqui do estado de Alagoas, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. É um prazer estar aqui. Nós tivemos uma semana muito importante nesse debate. Tivemos uma ação na semana que eu vou convidar vocês para participar, que desde a pandemia nós não agraciamos uma lei que diz que todo ano o Estado deve agraciar pessoas ou instituições que se dedicaram à questão da água, que são os guardiões da água. E a comissão ela definiu todos aqueles em diversas áreas, né? E estava dentro da programação da semana, mas eu entendo que tem que ser um evento mais representativo, maior, um grande evento, já que é sempre bom a gente valorizar aqueles que defendem esse bem tão importante. Esse ano é um ano muito importante, saindo da água, mas também colocando uma questão importante, que é a questão da desertificação. Nós estamos tentando trazer para Alagoas o Encontro Nacional da Desertificação em junho e uma preparação para o debate mundial que vai ter também, que é a COP16. Dizem que é a COP pobre. Você tem a COP do clima, que é a de grandes investimentos, e você tem também a COP, que é uma conferência das partes que discute especificamente a desertificação. E Alagoas já tem áreas desertificadas. Então, eu vou convidar vocês para essa pauta, agradecer aqui esse momento importante. Já vou para uma pauta agora lá no Palácio, que é a questão de combate à fome, né, de todas as secretarias que se reúnem. E à tarde tem a inauguração da CISP no Benedito Bentes. Obrigado a todos vocês. Um dia bastante produtivo e corrido do secretário Gino César. Começou por aqui, né, João? Pontapé. Muito obrigado mais uma vez a presença do secretário Gino César aqui no Jornal da Manhã. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, nosso querido Bitoca na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió. Muito obrigado, nosso querido Ron aqui nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.